Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje. A nossa nova série Sensível, hashtag Autismo, falando sobre o transtorno do espectro autista. Hoje nós estamos recebendo a minha grande amiga Evanice, que é formada em algumas áreas referente à educação. E ela vai falar quais são as suas qualificações agora para nós. Se apresenta aí, Evanice. Olá, eu sou a Evanice, sou pedagoga por formação e tenho como pós-graduação psicopedagogo, Sou psicopedagoga desde 2010. Tenho também o TGD, que é Transtornos Globais do Desenvolvimento. Tenho também como extensão neuropsicopedagogia, que estou terminando agora, para a gente se aperfeiçoar mais ainda. E também o TEA, que fala sobre o autismo, Então, todas essas áreas, na verdade, a gente trabalha, a gente procura se identificar para com o autista, para com a criança que tem algum transtorno do desenvolvimento. Ok, eu fiz o meu dever de casa. TIA, ou TEA, como ela falou, transtorno de espectro autista. O autista, nós sabemos que ele é uma pessoa que tem uma grande sensibilidade. Evanice, eu sei que você é professora no estado e que você também é professora numa escola particular, numa creche chamada RAS, onde você é a proprietária e trabalha com algumas crianças. Mas primeiro vamos falar do universo público. Como que é essa aceitação, essa interação com a criança autista? Como que ela é recebida na escola pública? Então, a escola pública, ela é aberta, a todos. Porém, a criança com autismo não diagnosticado, ela sofre todos os caminhos e percursos da má alfabetização. Então, se a criança ela já entra na rede pública com o seu laudo de autista, ela vai ter um olhar diferenciado. Por quê? Porque o professor ele já vai saber como tratar daquela criança. O coordenador já vai ter todo um direcionamento diferenciado. Se a criança entra no primeiro ano sem esse laudo, aí a professora, o pessoal vai estudar essas anomalias da criança, por que não está aprendendo. Então vai ser um caminho mais custoso, a criança vai sofrer, porque ela vai ficar atrasada em relação a outra turma, ela vai ficar, muitas vezes as outras crianças vão fazer bullying com ela, porque se ela não acompanha a turma, ela está atrapalhando a turma. Então, o professor por si, se não tem laudo, o professor geralmente ele vai ter que agir como se agisse com outra criança normal, comum, que não tem nenhum transtorno. Eu usei essa palavra normal com uma mãe e ela falou que essa palavra normal ou não normal, a gente devia corrigir ela para neuroatípico e neurotípico, não é isso? Isso. Para que fique melhor, para que não é que a gente esteja tratando com desdenho o caso, mas é que a gente quer realmente levar uma boa informação para você. Evanice, essa criança autista chegou na escola pública já com o seu laudo identificado. Como que é feito esse trabalho pelo professor? Ele tem uma ajuda, ele tem condições de realmente dar um bom atendimento para essa criança autista? Olha, a criança chegou, ela tem um laudo. Então, todas as atividades que esse professor ele vai fazer com essa criança já são diferenciadas. Esse professor ele vai procurar fazer o quê? Ele vai procurar no seu trabalho semanal fazer aquelas atividades diferenciadas para ele. Porém, hoje nós estamos com uma população de classe diferente do nosso cotidiano. Então hoje vai 10 alunos, 5 alunos por conta da pandemia, mas não é uma realidade. Então a nossa realidade é de no mínimo 30 crianças por sala. Então se tem uma criança com autismo laudado e não tem um especialista para auxiliar essa professora com essa criança, é lógico que essa criança vai ter dificuldade sim. Então, a professora é uma só para 30 crianças, vamos jogar uma sala comum, não uma de 35 ou 40, mas vamos jogar 30 crianças em uma sala
onde a professora ela precisa dar atividades diferenciadas, não só para esse autista, porque a realidade de uma sala de aula de estado, nós sabemos que tem muitas crianças que estão no 4º ano, porém ela está alfabetizada como se estivesse no 1º ano, outras no 2º, então é uma sala multisseriada na verdade, e com uma criança que requer mais atenção, porque uma criança com autismo ela requer mais atenção sim, para que possa realmente ser aproveitado o seu ano letivo. Então realmente essa professora ela tem muita dificuldade em sala de aula. Mas se os pais, como eu já falei antes, se os pais eles têm esse carinho, esse cuidado de estar junto com o professor, falando, olha professor, eu sei que o meu filho, quando ele está nervoso, se você fizer isso, ele vai se acalmar. Ótimo, já é um ponto de controle que a professora não vai precisar ficar observando para saber. Não, ela já sabe que o ponto de controle é X. Ah, mas ele se descontrola quando isso acontece. Então a professora já vai saber que aquilo não pode acontecer dentro da sala de aula, senão ele vai perder o seu ponto de controle. Então o autismo ele tem isso. É uma criança maravilhosa que se for bem trabalhado, ele se desenvolve muito bem em qualquer ambiente. Porém, os pais precisam sempre dessa ajuda, esse feedback aos professores. Até para que eles possam conhecer melhor a criança, conhecer melhor o autista. Conhecer é muito essencial também para o professor, conhecer essa área, saber como lidar com essas coisas. E aí existe toda uma preparação. Evanice, agora saindo do universo público e indo para o universo particular, onde você tem uma creche, você lida com algumas crianças que são autistas. E eu já vou começar logo de cara falando sobre o Pedro. O Pedro é o meu filho, vocês já os viram aqui outras vezes em outros vídeos. E o Pedro, ano passado, conviveu com uma criança autista. Como que foi esse convívio do Pedro com essa criança autista? Lembre-se, agora nós vamos falar de um outro universo, o universo particular. Isso. Então, o Pedro estava no estágio 2, o ano passado, e o Pedro, ele desenvolveu uma proteção para com o autista que nós tínhamos na sala. Uma proteção de amigo, de carinho. Por que que eles desenvolveram, não só o Pedro, os outros também, mas por que que eles desenvolveram esse sistema de proteção? Porque todas as crianças, como essa criança já era laudada, então nós dentro da sala a gente conversa com todos os alunos e fala, olha, a criança, vocês têm que ter paciência, porque ele pensa diferente de vocês. Então ele se comporta de uma forma um pouco diferente, não é diferente de vocês, porém ele vai pensar e agir de uma forma um pouco diferente da que vocês são acostumados. Então ele já falava, ele é especial, sim, ele é especial pra gente, especial pra mamãe, especial pra vocês. Então qualquer problema que tinha com essa criança dentro da sala de aula, não só o Pedro, mas eu vou falar aqui do Pedro, porque o Pedro eu já estou com o pai, então os direitos já estão tudo aqui garantido, né? Então o Pedro, ele chegava, não, mas não pode brigar com ele, porque ele é especial. E aí a professora ia educá-lo, falar, não, fulano, é assim que se escreve, vamos assim, vamos condicionar, porque o autista ele é condicionado, então se você condiciona ele, se você ensina de uma forma correta, ele nunca mais esquece. Se aquilo faz parte da vida dele, ele toma para a vida toda. Então o professor ele precisa ser um pouco enérgico às vezes tem que ser maleável. Então o autista, o professor ele tem que ter todo esse carinho, de saber puxar na hora correta. Só que na hora de puxar, os outros alunos não falam assim com ele porque ele é especial. Então era uma proteção, assim, que às vezes a professora falava, tá difícil de educar aqui, vocês não deixam fazer nada com ele. Mas por quê? Porque eles sabiam, e na verdade na hora das brincadeiras, ele não gostava de pegar em mão para brincar, então isso é coisa deles. Mas ele brincava junto com as outras crianças, ele corria do jeito dele, ele jogava bola do jeito dele. Então ele interagia do jeito dele, as outras crianças faziam questão disso. Então não era uma criança que fugia de outras crianças, porque a turma abraçou ele.
fez ele ser Acolheu importante. Isso, fez ele ser importante. Então, se ele se sente acolhido em um ambiente, se ele se sente seguro, ele não vai querer sair daquela parte de segurança. Aquilo vai trazer prazer e ele vai aprender mais rápido. Muito bem. E quanto à questão do alimento, como que era essa questão a hora que eles sentavam ali para comer? Gente, estamos falando de universo particular. Isso. A criança autista, esse em particular, ele tinha uma comida separada. Então, ele só comia daquele jeito. Então, não adiantava, a gente sempre, todas as crianças, a gente sempre oferece. Mas ele tem um paladar específico. Então, a mãe, aí entra os pais novamente. A mãe falava, olha, ele só come se for desse jeito aqui. Então a cozinheira sempre fazia a comida dele diferente, né? Deixava junto com todos e ele sentava junto com todo mundo e comia a comida dele. Então ele comia ali na mesa junto com as outras crianças. Sim. Quer dizer, havia interatividade Sim. na sala de aula, havia interatividade na hora das brincadeiras e havia esse companheirismo ali, aquele momento na hora da alimentação, uma Sim. comunhão completa, pode-se dizer. Exato, completo. Por quê? Na hora de fazer os epiteles, né? Na hora de fazer xixi, na hora de fazer o número 2. Então, em todos os momentos, na hora de escovar os dentes. Então, ele nunca foi desagregado, né? Sempre a turma inteira. Então, isso é muito importante, por quê? Porque se a criança é acostumada a ficar diferente, isolada, sozinha, ele não vai conhecer outros mundos, então ele também não vai respeitar a diferença. Por isso que às vezes se vê autista que não respeita a outra criança, porque ele não conhece. Então, se ele não conhece... Ele não convive com aquilo. Isso, se ele não convive, ele não conhece o diferente, ele vai se defender. E a defesa geralmente é o ataque. Então, o autista ele precisa conviver sim na sociedade normal. Tem muitos pais que não gostam de sair com suas crianças porque eles fazem alguns barulhos diferentes, eles têm medo de muitas coisas diferentes e eles se sentem incomodados. Na verdade, a criança ele precisa desde pequeno sair com os pais para onde eles forem. Você tem que levar sua criança. Se ele se descontrola, então cabe a você saber o momento de controle do seu filho. É uma criança que quando está no meio de muita gente, ele tampa os ouvidos e ele sai gritando. Então, aos pouquinhos, você vai levando ele em lugares com poucas crianças, depois vai aumentando, até ele ver que aquele ambiente não traz para ele nenhum insegurança, né? Nenhuma insegurança, né? Muito bom. Evanice, agora voltando para o universo público, né? Quando a criança chega ali, uma mãe chegou a me dizer assim, Reginaldo, nessa questão da inclusão, de incluir ele numa escola pública ou na escola, será que ele não está ficando ali segregado? Ele está no meio de uma porção de pessoas, mas ele se sente sozinho ali naquele meio. Por acaso aconteceu algum episódio dessa forma, Evanice? Olha, enquanto professora na minha área, na minha rede, na minha escola específica, nós não permitimos que isso aconteça. Mas enquanto conselheira tutelar que eu já tive muitos problemas desses. E conforme a criança vai crescendo, essa segregação que você falou vai aumentando, né? Porque se a criança ela não aprendeu a conviver melhor em comunidade, ele vai ser agressivo quando ele se sentir ameaçado. Então isso é normal, é na defesa do ser humano, de qualquer ser humano. Então o que uma criança com autismo precisa desde já? Ah, meu filho já tem 9 anos, mas eu não fiz isso, e agora o que eu faço? Nunca é tarde. Então, toda criança com autismo, seja diagnosticado de criança, quanto antes essa criança for diagnosticada, melhor. Nós temos os estudos DSM-5, que é um dos mais avançados que vem de fora, que ele tem vários testes para identificar o autismo. O autismo, ele não é uma doença, né? Mas ele é um autismo, ele um sistema de comportamental. É algo comportamental, é uma doença, é um transtorno, na verdade. Não existe causa específica desse transtorno, mas existe alguns testes que você pode estar fazendo, que o médico especialista faz para dar esse diagnóstico. Aqui no Brasil, o S10,
né? O CID-10 é um diagnóstico que é mais dado para nossas crianças com autismo. Aí, se for mais grave, eles vão aumentando. Mas o DSM-5, né? O DSM-5, que é um estudo que vem de fora, que lá fora eles estão muito mais adiantados do que nós aqui no Brasil. Nossos especialistas, geralmente, eles buscam lá de fora para cá. Não que o Brasil tenha menos, na verdade nós temos a cada dia muito mais autismo sendo diagnosticado, né? E quanto mais cedo é diagnosticado, mais rápido os pais, a sociedade, os professores vão conseguir trabalhar melhor. Então, essa especialização, né, sobre o autismo, doenças neuropsicomáticas, né, a gente precisa estar abrindo esse leque, tirando todos os fantasmas da cabeça, tirando os preconceitos, né, porque ninguém sabe de tudo, ninguém Não é a palavra final, a sua palavra. Ninguém, nem a minha, nem até o maior especialista. Ninguém é maior do que a palavra de Deus, né? E aí a gente entra no mundo de Deus. Acho que a gente, quando tem fé, tem esperança. Então, a criança que tem o autismo comprovado, ele vai ser uma criança com a vida social bem trabalhada, uma vida social dentro dos padrões de normalidade, que eu digo namorar, noivar, casar, vai poder sim, se ele for bem trabalhado. Ah, mas o autista do meu filho foi considerado grave. Mas se você trabalhar essa criança de uma forma bem trabalhada, todos os estudos apontam que ele pode sim ir diminuindo todos esses traços, e mais tarde, no seu mundo de adolescente e adulto, ele está completamente sociável a qualquer tipo, a qualquer meio ambiente, mas ele precisa ser trabalhado desde pequeno. Precisa ser orientado, precisa ser direcionado para que ele possa receber essa capacitação, né? Essa facilidade de lidar com as outras coisas. Você citou Deus, e eu vou te perguntar, que eu também perguntei para uma mãe. O autista, ele tem essa facilidade de reconhecer Deus? Nós estamos aqui falando em um canal cristão e eu gostaria de saber isso. Ele consegue entender o que é Deus, essa questão da divindade, essa questão do que é certo, do que é errado? Fala isso para nós aí. Olha, o autista é como eu falei, ele aprende pela sua forma de educar, de falar, pelas suas imposições. Então ele aprende. O que você ensinar, que fizer sentido para ele vai aprender para a vida toda. Se você ensinar essa criança que Deus, ele é o Criador Supremo e que ele pode, na sua vida, te transformar e fazer de você uma pessoa que você quiser no futuro, se você mostrar, você tem que mostrar, o falar por si só, para ele não vai resolver. O autista, ele quer provas do que você falar. Então, se você fala, olha, não pode xingar palavrão, mas você xinga, ele vai aprender a xingar. Se você falar assim, olha, não pode bater no colega, mas você bate nele, ele vai aprender a bater. Porque ele vai pelo que você faz e não pelo que você fala. Então, se você fala de Deus e você faz, dá bom testemunho, ele vai ser um homem de Deus e nunca mais vai sair dos caminhos de Deus, porque ele é condicionado à forma do que ele vê. Se ele vê, e ele aquilo aprende, dá sentido, e aquilo dá sentido, ele absorve e nunca mais esquece. É igual a educação. Quando ele aprende algo, ele não esquece nunca mais. Muito bom, Ivanice. Olha, rapaz, o assunto vai longe, hein? E isso porque nós estamos aqui gravando um vídeo e eu falei para ela assim, olha, Ivanice, deve ser coisa de 10, 12 minutos. Nós já estamos chegando aí a quase 20. Mas eu quero agradecer, Ivanice, a sua disponibilidade de estar nos ajudando em mais esse projeto, em mais esse trabalho, né? A gente vai estar aí compartilhando nas nossas redes sociais. E agora, Ivanice, dá aí o endereço da sua escola, lá do Colégio Haas. Fala sobre o seu colégio lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, para que as pessoas possam conhecer.
Sim, nós ficamos aqui no Marcos Freire, na rua 25, número 119. É aqui quase em frente ao X, do lado do Ana Lamberga. Nós abrimos às 6 da manhã, fechamos às 7 da noite e atendemos criança dos 4 meses aos 6 anos de idade. Com um atendimento todo diferenciado, né? Sempre procurando agregar conhecimento às crianças e fazer esse trabalho em parceria com os pais para que a criança possa conhecer, aprender e desenvolver o melhor para a sua vida. Meus irmãos, fala de um pai, hein, gente? Olha, o meu filho estudou aqui mais de 1 ano e meio. Meus irmãos, olha, Evanice, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe e retribua em amor e graça tudo isso que você tem feito por todos nós. Obrigado. Meus irmãos, é isso. Que você possa ter agregado alguma coisa de valor nesse nosso trabalho que a gente está fazendo aí na nossa série Sensível, falando sobre o autismo. Hoje esteve conosco aqui a professora, a psicopedagoga Evanice Vasconcelos. Ela é professora do estado, ela também tem uma creche, quer dizer, é uma pessoa que está totalmente habilitada para falar sobre esse universo do autismo. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para a gente, e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que as pessoas possam conhecer ainda mais sobre o universo do autismo, que é um universo muito grande e que a cada dia novas descobertas são feitas. Só tem uma coisa que eu gostaria de dizer bem agora. Nós começamos o nosso primeiro vídeo falando que quando uma criança autista ou quando uma criança é diagnosticada com autista, alguns pais pensam ser o fim. E essa não é uma verdade. Evanice acabou de dizer que se você educar a criança, se você permitir que ela cresça, ela vai crescer. Tem dificuldade? Meu irmão, não tem uma pessoa que não tenha dificuldade nessa vida. Todos nós, ninguém é igual ao outro. Nós não somos uma ilha. Um precisa da ajuda do outro para que a gente possa crescer. E Deus é quem cuida de todos nós. Amém? Deus abençoe. Até a próxima e paz de graça! Quer gravar?